Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito urbanístico é o ramo do direito que regula o ordenamento das cidades e o uso do solo urbano, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar coletivo e o equilíbrio entre interesses públicos e privados. Ele envolve normas sobre zoneamento, parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, regularização fundiária, planejamento urbano e políticas habitacionais. Esse campo busca garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e orientar a atuação do poder público e dos agentes privados na organização e transformação do espaço urbano. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Hamilton Sakamoto, sócio fundador do TSJP Advogados, formado em Direito pela PUC-SP e com LLM em Direito dos Contratos pelo INSPER. Conselheiro jurídico do Conselho de Incorporações do Secov, conselheiro da presidência do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, membro da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, AGNotari, e do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. Hamilton, seja muito bem-vindo, obrigado por topar o nosso convite, viu? Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas, né? Não sei se quem nos ouve agora está de dia ou de noite. De toda forma, cumprimento a todos os ouvintes, agradeço o Gabriel Bedini pelo convite, é um amigo e um prazer poder falar com ele, feito do desenvolvimento do mercado jurídico, de negócios, e hoje sobre esse ponto tão relevante para mim, que é o direito urbanístico. É isso aí, Hamilton. Por favor, cara, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como que você veio parar aí. O prazer é todo meu. Gabriel, eu comecei a trabalhar com uma fera do direito urbanístico imobiliário, que é o Dr. Pedro Cortes, é uma referência do mercado paulistano paulista e, a verdade, acho que brasileiro, né? Uma referência de mercado para mim. E por alguma ironia do destino, os casos que ninguém queria tocar dentro do escritório, que eram envolvidos com direito urbanístico, acabavam sobrando para mim e para ele, que era o sócio, o maior sócio da nossa área de direito imobiliário da época, né? E aí eu me envolvi com ele e vi que eu gostava da matéria, era uma matéria que não era linear, né? Envolvia ali um comprometimento em ser aberto à discussão com diversos entes diferentes, né, tanto o judiciário quanto o executivo, o legislativo e até mesmo entidades populares, né, como movimentos sociais e outros, e conselhos, sindicatos e tantos outros. E eu verifiquei que era necessário uma habilidade de poder reunir tanto as matérias de direito, né, quanto uma capacidade de poder fazer com que as coisas acontecessem, né, buscar soluções que fossem práticas e possíveis de serem implantadas, né. E quando eu conversava com o Dr. Pedro, eu lembro no meu último ano de estagiário que ele falou, olha, você gosta disso e tem aptidão para isso, e eu não vejo no mercado uma atenção efetiva para esse setor que é o direito urbanístico. Ainda é um mercado que é trabalhado muito dentro das empresas, de uma forma superficial, e a cada dia vai se tornar mais importante, porque a cidade, no final de tudo, é uma demonstração do sucesso da sociedade que decidiu viver em conjunto e produzir em conjunto, né? As pessoas se juntam em cidades para que elas possam contribuir umas com as outras, para que elas possam se ajudar, né? Então, ao longo do tempo, eu comecei a cada vez mais me envolver na área. Então, para você ter uma ideia, a minha monografia de conclusão de curso na faculdade era sobre direito urbanístico. Na época, isso eu não sabia, não. Minha monografia era sobre a transferência do potencial construtivo e a forma de angariar melhorias sociais pela boa utilização do potencial construtivo. E na época, eu lembro de discutir esses temas com os professores e havia ali um confronto, né, entre as ideias, porque eu discutia como um potencial construtivo, que é algo utilizado pelo mercado para poder construir mais, ou seja, algo que visa lucro, poderia também oferecer uma contrapartida de bem-estar social, né?
e era algo que houve uma certa resistência. Eu tive um professor que era meu orientador e era juiz da Fazenda Pública, um ótimo juiz, por sinal, que era o Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, Uhum. e ele foi aberto a ouvir o meu tema e entender a viabilidade dele. E aí foi o primeiro trabalho assim, de estudo, de fato, que eu fiz sobre a questão urbanística. E desde então eu me foquei a minha atuação em trabalhar junto ao mercado da construção civil, né? Hoje integrando o Conselho Jurídico de Incorporações do Secovi, ali com outras diversas feras ali do direito imobiliário, integrando também o IBRF, que é o Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, então uma parte urbanística ali voltado para a regularização do solo urbano, né, o ordenamento e regularização do solo urbano. Isso envolve ali desde favelas, comunidades, a alojamentos irregulares de todos os tipos, classes, inclusive industriais e empresariais, né? E aí o mundo leva a gente a atuar cada vez mais para poder resolver as coisas com a questão registral e notarial, e aí também me inseri como membro ali da Academia Brasileira de Direito Notarial e Registral, e interagir com outros partícipes do mercado imobiliário, que também me levou a ingressar no IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Participando de todos esses meios, né, conhecendo pessoas, me envolvendo nas atividades, em 2019 eu me juntei com meus outros sócios e fundei o TSJP Advogados, que é um escritório especializado nas questões imobiliárias, agrárias, urbanísticas, contratuais, envolvendo imóveis. Então, o nosso escritório tem esse DNA, né? O objetivo é atender empresas de diferentes ramos, mas que tenham ali questões patrimoniais, urbanísticas, de relevância para a atividade delas e para o dia a dia do seu funcionamento. Ah, muito legal, Rafa. Então, isso sabe o que eu estava lembrando, né? Eu fui estagiário na época no Cury Lopes Advogados, acho que faz um bom tempo já, e na época eu sempre observava lá o Dr. Pedro Cortes, ele sempre que tinha alguma palestra, alguma coisa, se ele não concordava, ou se ele estava ali no calor do momento, ele falava as coisas, pensava e discutia ali. Daí você vai falar, pô, beleza, o Hamilton contou que discutia com ele, e discutia mesmo, e eu vejo isso, por exemplo, teve uma vez que eu fui numa palestra lá no Secov, você estava palestrando, sobre o tema, e o doutor Pedro Cortes foi lá e perguntou, perguntou mesmo, falou, mas e tal coisa, não sei o que, vocês estão observando isso? E você falou, não, estamos, e você não bateu de frente, né, vocês são amigos, então, tipo, conversaram ali, mas foi muito bacana, porque, cara, ali, se você não está preparado, você não sabe o que está dominando, uma pergunta dessa te quebra, então, aquele momento foi muito bacana presenciar isso, viu, Hamilton? Eu imagino que você tenha aprendido muito com ele, e essa relação que eu vejo entre vocês é muito legal. E agora, indo direto no ponto, para você, o que é o direito urbanístico? O direito urbanístico, Gabriel, é uma interlocução ali na minha visão, né, do que é um pouco o direito administrativo, o direito constitucional e a interferência dele, né, nas esferas privadas, né? Então, quando a gente fala de direito urbanístico, a gente está falando, em maior parte, do conceito de direito público, né? A gente está falando de normas de ordem pública, limitações, né, e conformações que o Estado traz para a vida das pessoas, tentando regular e possibilitar que as cidades se desenvolvam de forma organizada e atendendo ali um princípio que foi incluído na Constituição de 88, que é o princípio da função social da cidade. Então, o direito urbanístico tem esse fim, né? Trazer regramentos para desenvolver a urbe, né? Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente vive na cidade e a gente não percebe a importância dela, né? Porque é o nosso dia a dia, a gente acorda, a gente sai na rua, tem a calçada que a gente pisa, tem as canaletas lá que escoam a água da chuva, tem os bueiros que recolhem a água para que não hajam enchentes, né? Na melhor das hipóteses, né? Apesar de existirem. A gente vê os carros transitando e a gente não percebe qual é a diferença disso na vida das pessoas, né? E tem um escritor, né, que chama David Harvey, né? Ele é um catedrático lá de Harvard, e da cadeira de Direito Urbanístico de Urbanismo de Harvard. Ele é economista, mas ele fez um livro que chama Triunfo da Cidade. E nesse livro ele avalia
diferentes metrópoles, né, megalópolis no mundo, né, e aí o São Paulo e o Rio de Janeiro são duas delas, né, e além de Nova York, Nova Delhi, entre outras, e ele traz um conceito interessante de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eles falam, né, que ele coloca, tem muitas pessoas que acham que o fato de uma cidade ser mega populada, né, ou hiperpopulada, com muito adensamento, é algo ruim. Tem gente que acha que o surgimento de favelas, de comunidades, é um sinal de que a cidade ela está ruindo. E ele entende exatamente o contrário, porque ele fala, o sinal do aumento de favelas, do aumento de comunidades dentro de cidades, é um sinal de que, por algum motivo, as pessoas ainda entendem que é valioso ir para aquele local. Então, elas saem da onde estão e entendem que por algum motivo pessoal delas é importante viver em São Paulo, no Rio de Janeiro, ainda que sejam em comunidades. E aí ele traz índices de violência no campo, a pobreza do meio rural, e mostra que a vida das pessoas, ainda que em comunidade, melhora quando elas chegam na cidade. Ao longo das décadas, as pessoas que chegaram ficaram mais ricas do que quando elas começaram as suas vidas ao vir do campo. Então, a cidade é um meio de trazer direitos para as pessoas, né? Lá elas acham escola, lá elas acham postos de saúde, acham hospitais. Nunca a gente vai conseguir atingir, eu acho, o status de ideal serviço público, né? Isso é uma coisa que se vê em países da Noruega, países que atingiram um welfare state diferente, mas ainda assim, há um alcance dessas pessoas a esse bem-estar, ainda que a gente possa melhorar. E aí o direito urbanístico, ele trata disso, né? Como que a gente pode trazer por meio de regulações a melhoria desse bem-estar das pessoas, da vida das pessoas, e isso vai muito além da habitação, né? Vai para a mobilidade, vai para a saúde pública, vai para a educação, e aí o urbanismo é uma forma de poder regular todas essas questões. Você sabe, Hamilton, que é engraçado isso, cara. Às vezes a gente conhece algumas pessoas ao longo da nossa vida e você vê a paixão delas, né? Por exemplo, você é apaixonado pelo direito urbanístico. Eu digo isso porque eu estava lembrando outro dia que a gente foi almoçar junto, eu, você e o Tato, que é seu sócio, e você me falou de um terreno e falou, Gabriel, você está vendo aquele terreno ali? Eu falei, tô. Você sabe por que não tem um prédio ali? Eu falei, não faço ideia. E você me explicou toda a questão, por que daquilo, por que aquilo era importante, como tem esses tipos de terreno em São Paulo, e falou, nunca vai ter um prédio aqui, você falou. Eu não lembro exatamente, você falou de uma maneira muito apaixonada, mas eu lembro exatamente como você estava contando agora. Mas aquilo para minha cabeça, que era uma questão de direito urbanístico ali. E por que aquilo era importante tudo, e você contando daquilo, entendendo as coisas, é muito bacana. Então, ver você falando isso é muito legal, viu, Hamilton? E, Hamilton, eu queria saber qual que é o papel do advogado que atua na área e como ele pode ajudar as pessoas. As empresas, no caso, né? Empresas e pessoas, obviamente. Nosso escritório, ele atua com diferentes tipos de clientes, né? Nós temos um ramo de atendimento de incorporadoras e construtoras, que é forte, né? Temos um outro nicho de atendimento que são grandes grupos industriais, então, empresas com patrimônios antigos, imóveis antigos, de tamanhos relevantes, e geralmente utilizados para atividades industriais. E temos grupos familiares que têm patrimônios também que foram herdados ou adquiridos durante a vida de todas essas pessoas, e elas buscam ali também bem utilizar aquele patrimônio, né? Então, quando a gente fala de urbanismo, ele tem um caráter tão aberto que a gente tem que pensar o que cada um se destina. Quando eu falo do mercado de incorporação, a análise do impacto do urbanismo, para mim, é como eu posso aproveitar os terrenos para poder viabilizar negócios, aquisição e construção de empreendimentos. Então, quais são as questões, né, que impediriam, regulações e impedimentos que eu tenho que considerar para um cliente meu adquirir um terreno e poder aproveitar ele ao máximo, e também evitar situações com terceiros, né? Hoje a gente discute muito aqui em São Paulo, principalmente, a precaução em relação à aquisição de terrenos face à existência de grupos locais. Então, poxa, eu vou comprar um terreno num determinado bairro, aquele terreno tem uma associação de moradores. Como a associação de moradores interpreta aquela região?
Hoje a gente tem uma atividade muito forte de associações tentando impedir o desenvolvimento de empreendimentos, com liminares que geralmente são concedidas pelos juízes, né, porque face a uma narrativa, às vezes, catastrófica em relação ao patrimônio, ao meio ambiente, o juiz de direito ele fica meio sem ter muita solução imediata para a situação e prefere parar obras, né? Então, às vezes, você tem empreendimentos que envolvem centenas de consumidores paralisados de um dia para a noite por uma alegação dessa. E o nosso trabalho é entender até que ponto que as questões que estão sendo levantadas por esses grupos sociais de fato são impactantes. Elas existem ou não, são narrativas ou não, tem argumento, tem fundamento. E a ideia é sempre trabalhar com o cliente ou no enfrentamento da questão, quando a gente verifica que isso não tem fundamento, ou no apaziguamento, na forma de superar aquilo de uma forma que esteja bom para todos, sem oferecer um impacto urbanístico relevante. E os clientes têm se mostrado abertos a buscar essas soluções, entendendo que um caminho apaziguador, às vezes, pode ser a melhor solução. Quando eu falo de grupos industriais, a visão muda, porque geralmente estamos falando de imóveis de portes muito grandes, né, uma área relevante, e geralmente nas franjas da cidade, que são onde se desenvolvem os sítios industriais, né? É difícil você ter um sítio industrial numa região central. Temos alguns clientes que têm ainda, mas a visão é diferente, né? Então a gente vê uma transformação desses terrenos, muitos deles de indústrias antigas, que, por exemplo, precisou criar vilas de moradores, vilas de trabalhadores ao redor dos imóveis, para que os trabalhadores pudessem morar nesses locais próximos e trabalhar nas indústrias. E aí o tempo vai se passando, aquela indústria perde a atividade dela, e o que eu faço com aquelas vilas de pessoas que moram lá há anos? Como que eu trato a regularização disso, a inclusão daquilo dentro do município, a infraestrutura que aquilo deve ter? Então, eu trabalho muito nesse sentido com esses grupos empresariais, né, com a regularização desses grandes patrimônios e das ocupações ali que se formaram ao longo do tempo nessas áreas. E quando são famílias, a prospecção é diferente, né? A gente passa a pensar o que é possível de fazer com aquele negócio, né? Quais são os possíveis usos que determinado terreno pode ter? Ele tem um fit para um mercado ali de varejo, ele tem um fit para a ampliação de um hospital, ou uma loja. Eu consigo negociar isso com alguém, eu consigo desenvolver um negócio, o que eu preciso fazer para aquele imóvel estar regular e eu poder estabelecer uma operação ou um negócio adequado em relação àquele patrimônio. Então, acaba atendendo aí diversos contextos, né? E sem contar o âmbito judicial, que aí varia entre ações civis públicas, ações populares, a defesa de toda sorte aí de empreendimentos que estão ocorrendo, né? Cara, muito legal isso. E a gente vê que é uma questão muito sensível, né, Hamilton? Que você está lidando com o que é mais importante para as pessoas, que é a moradia, né? Então, imagino que não é fácil, né? Então, isso tudo requer muita experiência aí, dá para ver que, cara, é muito legal o trabalho que você faz. E, Hamilton, eu queria saber, na sua visão, quais são os maiores problemas, né, no direito urbanístico no Brasil hoje? Se tem um só, são vários, tem solução? Tem vários problemas, mas eu acho que, assim, se eu fosse elencar alguns deles, eu acho que falta uma melhor interação na esfera federal, estadual e municipal, de como coordenar a legislação existente, porque a gente tem um Estatuto da Cidade na esfera federal, na esfera estadual a gente tem algumas leis esparsas sobre licenciamento, e no município a gente tem plano diretor, código de obras, código de posturas e lei de uso e ocupação do solo. E o que acontece, né? Cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter plano diretor e constituir essas regulações que são a lei de uso e ocupação do solo, código de obras e código de posturas. Só que muitos municípios ainda estão nessa fase de atingir esse resultado. E aí hoje eles ficam sem uma regulamentação clara e sem uma organização clara de qual é o vetor de desenvolvimento daquela região.
Então, falta ali uma coordenação, um planejamento de como eu vou fazer diferentes áreas do Brasil serem polos de crescimento. Então, a gente tem uma situação em que determinados estados têm algumas regiões que são focos de desenvolvimento e são regiões que atraem um fluxo migratório muito forte e as pessoas que deixam as regiões onde elas estavam acabam tornando as regiões que elas estavam mais pobres. E aí a gente cria uma desigualdade no país, né? Então, eu acho que falta ali a criação de incentivos estratégicos em diferentes partes do Brasil para a gente poder construir polos de desenvolvimento diversos, né, no Brasil, para criar interesses ali em diversas regiões e não concentrar aqui no Sudeste ou em alguma certa região. Isso traria mais igualdade no desenvolvimento e uma melhor interlocução dessas leis, né? Um apoio para esses municípios poderem se desenvolver. Eu fui contratado recentemente para um município lá no Pará, que é um dos municípios que tem um dos maiores IDHs do Brasil, IDH não, desculpa, um dos maiores PIBs per capita do Brasil. Uhum. Então, ele está ali, acho que no top 10 de PIB per capita do Brasil, um PIB muito maior que o de São Paulo, per capita, né? Uhum. E ele está sofrendo uma situação que até pouco tempo ele tinha cerca de 25 mil habitantes, em 3, 4 anos ele já passou de 140 mil habitantes. Nossa. Então, o que eles estão enfrentando lá é um município que produz muito minério, então tem uma parte minerária muito forte, e todas as cidades da região estão migrando para esse município porque sabe que lá tem oferta de emprego, tem oferta de riqueza, e o que acaba acontecendo? Parcelamento irregular do solo em toda a área periférica do município. Então, aquelas áreas que eram rurais, aquelas áreas que eram ambientais, que eram até de extração mineral, estão sendo transformadas ali em parcelamentos irregulares, para de moradia para essas pessoas. Então, esse município está contratando e falou, a gente precisa dar uma solução, porque da mesma forma que eu não posso negar as pessoas de virem para cá, e eu tenho interesse, porque eu preciso de mão de obra dessas pessoas, eu não posso também deixar, isso a gestão pública, né? Eu não posso deixar a situação perder o controle, porque o espaço do loteamento irregular abre espaço para o crime organizado, abre espaço para destruição ambiental, e aí para uma série de outros problemas que, se você não criar um mecanismo, em pouco tempo, você perdeu o seu município. Nossa, cara, é muito interessante isso, né, Robinson? E é coisa que a gente nem pensa, né? Tipo, o tanto de coisa que vem, né? E é legal disso, do direito urbanístico, você mostra a relação com as outras áreas, né? Porque aí já pega ambiental, pega também direito de direito minerário, né? Porque vai tudo se relacionando, né? E eu queria saber, então, aproveitando, cara, qual que é a diferença do direito urbanístico e para o direito imobiliário? Ou é a mesma coisa, uma coisa dentro da outra? Como que é isso aí? Então, o direito urbanístico eu entendo que existe, porque ele tem um estatuto próprio, que é o Estatuto da Cidade, ele tem leis próprias que tratam disso. O direito imobiliário, para mim, é uma coisa criada para a gente poder falar de toda a relação jurídica que envolve um imóvel. Porque é uma coisa genérica. Se a gente for pensar, quem trabalha com negócios imobiliários trabalha com qualquer negócio, só que o objeto, no caso, é um imóvel. Então, toda a legislação que se aplica à venda de qualquer outro produto vai ser utilizada de forma idêntica para um imóvel, só que no imóvel você vai ter alguma ou outra especificidade que você tem que tomar cuidado. Então, eu acho que o direito imobiliário é uma forma de poder falar o seguinte, falar, olha, tocou no imóvel, tem que falar comigo. porque isso acontece, né? Claro. Nós, como um escritório mais especializado, um escritório de menor porte, a gente atua em parceria com escritórios grandes, ou escritórios especializados em M&A, por exemplo, que precisam de um apoio quando envolve questões imobiliárias. Então, é um escritório de M&A, ele vai fazer uma grande operação, uma fusão, uma aquisição entre empresas, só que há uma questão imobiliária relevante, então a gente acaba sendo contratado para poder avaliar aquilo lá, porque apesar de ser uma compra de uma empresa que tem um ativo imobiliário, que não é a questão principal, todo mundo sabe que o imóvel ele traz uma série de repercussões que tem que ser consideradas. Então, aí é a hora que você fala, pô, pega o cara do direito imobiliário, que ele vai ajudar aqui a entender melhor como que isso impacta o nosso negócio. Né? E, Hamilton, eu queria saber como temas como sustentabilidade, cidades inteligentes estão mudando esse campo.
Olha, quando eu participei de uns eventos de cidade inteligente no início, eu fui meio cético, É mesmo? Por porque quê? porque quando você ouve cidade inteligente, eu ia para os eventos, eu via o pessoal falando sobre automatização, inteligência artificial, tokenização, É. num país em que a gente não tem nem 50% de esgotamento sanitário, você fica incomodado. Você fala, poxa, a Ah, gente está falando de algo assim extremamente evoluído para um país que não tem o básico, sabe? A gente não tem saneamento básico. Só que ao mesmo tempo é um pensamento que está errado. Porque, apesar de eu ter me incomodado, né, de início, poxa, falei, caramba, né, uhum. você não freia, né, a evolução. Então, Não, o fato de eu ter um problema no básico não vai frear a necessidade de eu pensar em tecnologia, em desenvolvimento, e é o contrário, né, são essas tecnologias que criam soluções para situações que às vezes são básicas e que ninguém nunca pensou. é isso aí. Então, Pensar até o formato, né, que eles fazem, tem aquelas construções que é basicamente peça de Lego, entre aspas, né, que uhum, tá tudo montadinho na fábrica, mas também o tanto de coisa que está fazendo com o próprio lixo, né, e transformando em material de construção, por exemplo, né. Quer dizer, não que, né, ainda tem, a gente tem um zilhão de problemas, mas quem sabe daí não vem alguma solução mesmo, mas eu nunca tinha pensado por esse lado que você falou mesmo. e tem de tudo, assim, hoje em São Paulo a gente tem um movimento interessante que é um movimento agora de retrofit, né, que é a Ah, sim, requalificação de prédios. sim. A gente está verificando isso e eu tenho já alguns casos de clientes que estão comprando prédios antigos, então eles compram prédios inteiros em Uhum. determinadas regiões, ou para poder fazer um retrofit, então modernizar todo aquele prédio, requalificar todo aquele prédio, trazer melhorias na área comum e depois revender para novos adquirentes, né, esses imóveis, como também para demolir prédios inteiros e construir de novo. Ah, é sensacional. Eu cheguei a ver o projeto da Metaforma, do pessoal lá, Basilium 77, acho que é Basilium 77, se não me engano, que é do É, Bruno Scaquetti. Cara, é fenomenal, velho. Eu acho muito legal essas coisas, e vai ajudando, né? eu vi uma reportagem até recente acho que era o presidente, o vice-presidente do Secov, que é o Elivertain, ele fez uma reportagem, acho que do valor que Uhum. que na reportagem eles abordam na questão da sustentabilidade que é discutível se a demolição integral de um prédio é mais sustentável do que a requalificação. Porque na demolição integral, todo aquele resíduo que é gerado, você tem que criar uma destinação, você tem que justificar a destinação daquele resíduo e acompanhar a destinação daquele resíduo para reciclagem, reutilização, acondicionamento apropriado. E no retrofit, na requalificação, não necessariamente você tem essa obrigação. Então, você acaba perdendo ali para onde vai o lixo, o entulho, o entulho feito. Caramba. É claro que tem empresas que assim atendem parâmetros normativos próprios, internos de mercado, né, para ter qualificação, para ter selos de Sim, sim. qualificação, e acabam tomando isso por conta própria, mas legalmente ele é exigido isso, né? Nossa, cara, que absurdo. Cara, assim, é muito interessante. Tem muitas discussões legais, né, dentro desse ramo, né, Rafa? E, cara, eu queria saber, para quem tá pensando em ir para o direito urbanístico, tá vendo essa conversa nossa aí, queria conhecer um pouco mais, eu queria saber que dica você daria para quem quer entrar nessa área. Olha, eu acho que assim, muito de quem quer entender sobre isso, eu acho que é começar lendo, porque o que começou a me atrair é buscar a leitura, né? Livros que falavam sobre o assunto, aí jornalistas, arquitetos, né? Hoje, a maior fonte de conhecimento do urbanismo é o arquiteto é um especialista disso, ele é urbanista por natureza, né? Sim. O advogado, ele trabalha com a parte jurídica aliada ao urbanismo, Uhum. mas o urbanista é o arquiteto, né? Então, existem diversos arquitetos que podem ser acompanhados, de todas as vertentes Se quiser indicar possíveis, alguns, né? fique à vontade. Os mais à esquerda, os mais à direita, os mais práticos também. E é uma fonte de conhecimento muito boa. Eu gosto de seguir uma publicação que é o Caos Planejado, eu acho Ah, interessante. sim, bem bacana, né? Eles fazem muitas publicações. O INSPER tem um curso também de políticas públicas e direito Uhum. urbanístico, que é interessante. A Uninove tem um curso também. É, Uhum.
Eu participo muito de reuniões dos conselhos de preservação, tanto do conselho do Compresp, né, que é o conselho municipal aqui de São Paulo, quanto do Condefat, que é o conselho estadual. Então, para discussão de tombamento, de zonas de proteção cultural, requalificação de edifícios históricos. Então, eu participo muito dessas discussões e hoje tem novas oportunidades de cursos de pós-graduação, de especialização na área que não tinham na época que eu me formei. Assim, eu não lembro de ter especializações em direito urbanístico, em urbanismo, nada similar. Hoje existem opções e há escritórios que se dedicam a isso, ainda há poucos, né, que tocam o direito urbanístico como sua fonte principal, são poucos escritórios, mas a gente quer se qualificar e entrar no destaque como um deles, então é o nosso objetivo. Certo, uma torcida para vocês, sabe? Então, Robert, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conversar com você. Eu sugiro a nossa página do Instagram, né, que é @tsjplaw. Nós temos o LinkedIn também, TSJP Advogados, ou meu LinkedIn pessoal, que é Hamilton Sakamoto, também, que eu acho que eu compartilho de vez em quando. Eu queria ser mais ativo no meu LinkedIn, poder compartilhar mais coisas, mas vira e mexe a gente está publicando alguma coisa. E os institutos, né? O IBRF é um instituto bem bacana, com pessoal que trabalha na prática, com regularização fundiária, então se tem interesse em entrar. Para quem gosta mais de direito notarial e registral, a Adnotar é um bom caminho. O Ibradim é uma rede gigante de profissionais, tem eventos aí todos os dias praticamente, é interessante. O Secov faz eventos, cursos também, cursos de especialização em direito urbanístico, incorporação, condomínio, loteamento. O Secov, assim, acho que em São Paulo não deve ser o mais especializado em oferecer estudo sobre essas questões com professores que atuam no mercado. Então, fico à disposição também a me contatar aí em qualquer rede de social. Sensacional. Primeiro, muito obrigado, viu, Hamilton? E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.